Pôncio Pilatos é um personagem que foi citado nas Escrituras Sagradas em apenas uma ocasião, mas mesmo assim ele teve um papel fundamental nos acontecimentos bíblicos, tendo responsabilidade direta na crucificação e na morte de Jesus. O seu nome se tornou mundialmente conhecido e ele é lembrado até os dias de hoje por permitir que os judeus escolhessem libertar Barrabás, um criminoso muito temido e perigoso daquela época, em vez de Jesus, que ele sabia que estava sendo acusado injustamente. E apesar da sua esposa ter sonhado sobre Jesus na noite anterior e aconselhado seu marido a não se envolver com ele, Pilatos acabou entregando Cristo para ser crucificado. E após a escolha do povo por Barrabás, Pilatos fez o gesto que o marcou para sempre. Ele lavou as mãos, mostrando que ele não tinha nada a ver com aquela decisão injusta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vida e também sobre a trágica morte de Pôncio Pilatos. Afinal de contas, quem foi este homem? Como ele chegou ao poder? Por que ele lavou as suas mãos e permitiu com que Jesus fosse morto na cruz? E também, quais foram as trágicas consequências das escolhas erradas que este homem sofreu? Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender. Mas antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e ative também o sininho da notificação para que você receba diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, ok? Então vamos lá. No cenário histórico do primeiro século depois de Cristo, o Império Romano se desenvolvia e se tornava cada vez mais poderoso. E foi exatamente nesse período que surgiu um personagem que deixaria sua marca na história, Pôncio Pilatos. Ele foi um membro da alta sociedade romana e se tornou prefeito da província da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Tibério César. Mas antes de conhecermos toda essa história, é preciso entender o contexto histórico que moldou a vida e o legado de Pilatos. Para entender melhor a importância e o poder de Roma durante a época de Jesus, podemos observar o tamanho do seu território. O Império Romano se estendia por uma grande área, começando nas Ilhas Britânicas, onde hoje é a Inglaterra, e se estendendo até o Egito. Ele também cobria da Espanha até a Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. E por causa desse imenso território, o Império Romano tinha que lidar com muitas culturas e religiões diferentes, incluindo a dos judeus. A Judéia era uma província muito importante para Roma, pois essa região ficava na costa leste do Mar Mediterrâneo, de onde chegavam e saíam embarcações comerciais para o mundo inteiro. Acontece que o povo da Judéia não aceitava bem a ocupação dos romanos e por isso o local vivia uma tensão que nunca acabava. A relação entre os governantes romanos e a população judia era delicada, já que os judeus tinham costumes e crenças religiosas completamente diferentes dos romanos. Enquanto os judeus acreditavam no Deus de Israel, os romanos idolatravam vários deuses pagãos. Além disso, as pessoas da Judéia não aceitavam ser uma província dos romanos porque elas acreditavam que haviam herdado a sua terra de Abraão. Então, Roma tinha que manter o pulso firme para continuar tendo domínio daquela região. E é nesse momento em que Pilatos aparece. Conhecido por sua autoridade e responsabilidade, ele foi nomeado pelo imperador para ser o prefeito do lugar. E uma das responsabilidades desse líder era manter a ordem da população utilizando a força, se fosse preciso, e ele também cuidava da coleta de impostos do povo. Inclusive, antes de ser chamado por Jesus para fazer parte do seu ministério, o discípulo Mateus trabalhou diretamente com Pilatos, sendo um dos coletores de impostos dos judeus. E apesar de a Bíblia deixar muito claro a existência de Pôncio Pilatos na história, existem alguns pensadores ateus que insistem em afirmar que não passa de uma figura folclórica, criado para ilustrar a história de Jesus, que segundo esses filósofos também é fictícia. Mas se a Bíblia, Jesus e Pilatos são frutos da imaginação de alguém, como o rosto de Pilatos está gravado em algumas moedas romanas daquela época? E como seu nome está inscrito na base de uma estátua encontrada nas ruínas do Teatro Romano da cidade de Cesárea Marítima? Além disso, existem vários livros de filósofos dos tempos de Jesus que fazem referência a Pilatos, incluindo do historiador judeu Filon, que o descreveu como sendo um homem inflexível, teimoso e muito cruel.
Em um desses registros históricos, está escrito que Pilatos queria construir na Judéia um grande aqueduto, que nada mais era do que um grande canal que servia para levar água às regiões que não eram banhadas pelos rios, e para isso ele exigiu que o Templo de Jerusalém desse dinheiro para essa obra. Os sacerdotes do templo não gostaram da ideia, dizendo que aquele dinheiro era sagrado, e eles foram ameaçados por Pilatos com o aumento de impostos. Então, eles acabaram concordando em pagar por aquela construção, desde que ninguém soubesse do acordo e que aquela água passasse pelos reservatórios do templo. Os judeus logo perceberam o plano e ficaram revoltados com aquilo. Muitos foram às ruas para protestar contra os sacerdotes e também contra Pilatos. E eles acabaram presos e alguns condenados à morte por rebelião contra o império. Mas nenhuma atrocidade cometida por Pilatos pode ser comparada àquela feita contra o Filho de Deus. Quando Jesus foi preso pelas autoridades religiosas, que o acusaram de blasfêmia e de se proclamar rei dos judeus, eles o levaram até Pôncio Pilatos para que ele tomasse uma decisão sobre o destino daquele homem. E aqui vale fazer uma pequena pausa na história para que eu possa te mostrar uma coisa muito interessante. A participação de Pilatos no destino de Jesus e, consequentemente, na vida de todos nós cristãos, foi registrada nos 4 evangelhos do Novo Testamento de formas um tanto quanto diferentes, de acordo com cada um dos autores dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus enxerga Pilatos como um homem de personalidade fraca e sem poder de decisão. E isso fica muito claro no capítulo 27, onde ele interroga Jesus e, mesmo sabendo que o Senhor era inocente, oferece ao povo a escolha de libertar ele ou Barrabás. Também é nesse evangelho que nós encontramos a história da esposa de Pilatos, que aconselha o marido a não se envolver com Jesus, mas acaba sendo ignorada. Já o evangelho de Marcos volta um pouco mais a atenção para o desejo de Pilatos de livrar Jesus daquela condenação, estranhando inclusive o fato de o Nazareno não querer se defender daquelas acusações. E em determinado momento, Pilatos chega a questionar a multidão que pedia a crucificação e ele tenta convencê-la a mudar de ideia, dizendo em voz alta que crime ele cometeu. E já o apóstolo Lucas descreve Pilatos como um líder que não quis assumir a responsabilidade de uma decisão tão importante. No capítulo 23, depois de não encontrar culpa nenhuma em Jesus, ele tenta jogar a responsabilidade para Herodes Antipas, um príncipe da Judéia que havia sido responsável por mandar decapitar o profeta João Batista 3 anos antes. E como Herodes devolveu a responsabilidade para Pilatos, ele a entregou para o povo judeu. E já no Evangelho de João, nós podemos ver uma postura mais arrogante de Pilatos, que questiona Jesus quando ele disse ser o rei e zomba do Messias quando ele disse que tinha vindo ao mundo para testemunhar a verdade. E agora voltando à história, os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos a condenar Jesus, dizendo que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano. Porém, o verdadeiro medo daqueles homens era que Cristo promovesse uma revolta entre os judeus. No livro de João, a Bíblia diz que Pilatos interrogou a Cristo, que afirmou que o seu reino não era deste mundo e que ele havia vindo para anunciar a verdade. E ao ouvir aquilo, Pôncio Pilatos considerou Jesus inocente das acusações de rebelião contra Roma e contra César. Mas mesmo não encontrando culpa nenhuma naquele homem, Pilatos não teve coragem de manter o seu posicionamento diante dos judeus que queriam a crucificação de Jesus. E como a situação entre judeus e romanos não era boa naquele momento, Pilatos preferiu agradar aquelas pessoas do que ir contra aquilo que ele acreditava ser o certo. Como parte de uma tradição na Páscoa, ele ofereceu libertar um prisioneiro. Ele propôs libertar Jesus, mas a multidão pediu a libertação de Barrabás, um criminoso condenado, ao invés de Cristo. E ao ver o marido ser pressionado pelo povo, a esposa de Pilatos, Cláudia, o alertou sobre o erro que ele estava prestes a cometer. Veja o que a Bíblia diz. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: "Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada." Olha isso, irmãos, mas diante da insistência da população e o medo de dar início a uma grande revolta popular, Pilatos lavou as mãos publicamente, simbolizando que não tinha nada a ver com aquela decisão e que a responsabilidade iria recair sobre o povo e os líderes religiosos. Em seguida, Jesus foi crucificado no Calvário, fora de Jerusalém.
A participação de Pôncio Pilatos na narrativa bíblica terminava ali, mas a sua vida como líder do Império Romano na Judéia continuou. Mesmo depois de ter se encontrado com Cristo, ele continuou sendo o mesmo homem mau de sempre. Relatos históricos mostram que 3 anos depois da morte de Jesus, ele realizou uma ação brutal, mandando prender e matar alguns galileus que estavam fazendo sacrifícios no templo. E pouco tempo depois, ele ordenou que os seus homens agissem violentamente contra um grupo de samaritanos que se reuniram no Monte Gerizim, ao norte de Israel, por acreditar que eles estavam preparando uma rebelião contra o império. Acontece que os judeus ficaram tão revoltados com essas duas atitudes de Pilatos que um grupo de líderes daquele povo pediu uma audiência com o imperador Tibério César para que ele intervisse na situação. E o resultado disso foi o afastamento de Pilatos no ano 37 d.C., ou seja, as pessoas que foram agradadas por ele durante a condenação de Jesus foram as mesmas que o derrubaram do poder. E neste mesmo ano, o sacerdote Caifás, um dos principais responsáveis pelas acusações e condenações de Cristo, também acabou perdendo seu cargo por ordem de Vitélio, governador da Síria. E com a morte de Tibério César, Roma passou a ser governada por Calígula, um homem muito cruel. Ele decidiu enviar Pilatos para o exílio na região de Gália, onde fica a França. Inconformado com a sua decadência, o ex-líder da Judéia, que teve um papel fundamental na condenação e morte de Jesus, acabou tirando a própria vida. E assim termina a história de Pôncio Pilatos, sozinho, longe do poder e da fama que sempre se orgulhou de possuir. E eu quero terminar essa mensagem com uma reflexão para você. Leia comigo o que Jesus disse em Mateus capítulo 6. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Irmãos, Pilatos esteve diante de Jesus Cristo e esse encontro poderia ter transformado a sua vida para sempre se ele simplesmente tivesse olhado para o Mestre do jeito certo, como o Filho de Deus que havia vindo ao mundo para testemunhar a sua verdade. Mas infelizmente, o poder, a ganância e a preocupação com aquilo que os outros estavam pensando criaram uma escuridão dentro do seu coração e fizeram com que esse líder romano não conseguisse sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo. E vale lembrar que o futuro de Jesus não seria diferente, mesmo se Pilatos tivesse ouvido a sua esposa e decidido libertá-lo. Porque Deus já tinha determinado que o seu filho precisava se entregar em sacrifício para libertar o mundo da condenação do pecado. Mas com certeza, Pilatos poderia ter sido salvo ao reconhecer e declarar que aquele homem realmente era quem ele dizia ser. E da mesma forma, Jesus está diante de você agora. Como seus olhos o enxergam? Como apenas um profeta judeu que foi morto por defender a sua fé? Ou como o próprio Deus vivo que se fez homem e veio à terra para nos salvar? A sua decisão não vai mudar quem Jesus é e o que ele vai fazer, mas com certeza mudará toda a sua história daqui para a eternidade. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, envie para os seus amigos e familiares e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.